É sempre muito bom poder estar com você aqui para mais um pedacinho do nosso estudo do Apocalipse, né? Então eu quero começar já com a leitura do texto. Nós estamos no capítulo 2 agora. Eu comecei lendo o verso 1 do Apocalipse. Preciso recapitular o último vídeo. Agora nós vamos entrar no assunto das igrejas. As 7 igrejas, as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. São duas coisas aqui: anjos e igrejas. A figura do anjo não é a figura do pastor, de um único pastor. Porque numa cidade tem muitos pastores. Esses pastores deveriam formar um único tipo de liderança, de pastorado, de ensino na cidade. Então temos que lembrar o seguinte: as igrejas no Apocalipse, presta atenção. Qual é o objetivo dessas mensagens para as 7 igrejas? As igrejas são, primeiro, geográficas, porque é para as cidades da Ásia. São geográficas. As igrejas são locais, porque cada localidade tem um aspecto singular em relação à cultura, à economia e à política da cidade. Influencia a igreja. Vocês vão perceber aqui que na leitura das cartas às igrejas, que as igrejas estão sendo influenciadas pela cultura local, pela economia local, pela história dos moradores desta cidade. Esse inconsciente coletivo, aquilo que Jung fala do inconsciente coletivo, é uma força espiritual. Essa força espiritual, ela tem uma relação direta com a entidade espiritual da cidade. Então existem entidades espirituais na cidade, tanto anjos como demônios, que têm uma relação direta com a cultura, com a economia e com a história da cidade. Por isso que Jesus não escreve a carta para os pastores. Jesus escreve a carta para a liderança humana que está debaixo de uma influência espiritual na cidade. E nós queiramos ou não, nós estamos sempre debaixo, o contexto da cidade nos influencia. Você sai de uma cidade e vai para a cidade do lado da sua, é diferente. Você vai perceber que é diferente. A administração, a política, a economia da cidade é diferente. E essa conjuntura gera um poder espiritual, gera uma energia espiritual que tem ligação direta com as forças espirituais que estão na cidade. Anjos ou demônios, não importa. Por isso que a carta é dirigida ao anjo da igreja que está na cidade. Ou seja, os pastores que tomam conta do rebanho da cidade, que estão debaixo da tutela de uma entidade, de uma força espiritual, que Jesus chama de anjo. Ah, mas que anjo que é? Não sei. Pode ser anjos, e ele fala como sendo um só. Pode ser. Porque, como eu disse, assim como Jesus olha do céu para a cidade, ele vê uma igreja só, então ele vê uma liderança só. E vê também uma entidade espiritual só, tomando conta dessa igreja. Porque os anjos aqui, eles estão a serviço da igreja. E no Novo Testamento,
você vai encontrar alguns textos que falam isso, que os anjos estão a serviço da igreja. Então, numa cidade existe sempre uma entidade espiritual, assim como existem demônios, existem seres espirituais que tomam conta da cidade. E é um assunto muito interessante. Então, as igrejas, eu preciso ser mais sintético no que estou falando. A igreja é geografia da Turquia, sudeste da Turquia. A igreja é histórica, porque abrange o período todo da igreja na história, desde a sua fundação até o Apocalipse, quando ela desaparece. Então, toda a história da igreja representada nessas 7 cartas. Ela é uma representação também dos períodos dessa história da igreja. E, finalmente, o que é mais importante, eu penso que é mais importante, é que ela também é uma mensagem para a pessoa. Ela é uma igreja para o indivíduo. Ela é uma mensagem para o indivíduo como igreja, como templo do Espírito Santo. Nesse sentido, é uma mensagem pessoal, porque eu sou uma igreja. Paulo fala que nós somos templos do Espírito Santo. Jesus também se refere a nós como templos do seu Espírito. Então, é importante porque é uma mensagem pessoal. Você também é uma igreja. Você não vai na igreja, você é uma igreja. Você não frequenta a igreja, você participa do corpo de Cristo da igreja. Então, isso é interessante. Então, a primeira carta é para a cidade de Éfeso. Eu estou aqui com a minha Bíblia de estudo, além da minha Bíblia devocional, que eu uso como devoção. Eu estou aqui com um resumo histórico da cidade de Éfeso. Eu falei que não ia dar dados técnicos, porque isso você vai encontrar em abundância na internet, em livros também. Mas é importante, eu acho que é pelo menos dar pelo menos uma ideia do contexto da cidade, dos dias de João. Então eu tenho uma Bíblia aqui, NVI, uma Bíblia de estudo bíblico, e diz assim: Éfeso era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, atual Turquia. Tinha um porto que naquela época dava acesso ao rio Caister, não sei como que é a pronúncia, o qual desaguava no mar Egeu. Como Éfeso também ficava na intersecção entre rotas comerciais de grande importância, tornou-se centro comercial. Ostentava um templo pagão dedicado à deusa romana Diana, que na cultura grega era a Ártemis. E Paulo fez de Éfeso centro da evangelização por uns 3 anos, quando ali esteve. E segundo parece, a igreja ali floresceu por algum tempo, mas posteriormente precisou de uma advertência no livro do Apocalipse 2:1-7, que nós vamos ler agora. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que você saiba que toda cidade tem uma cultura, tem uma entidade, tem um inconsciente coletivo que faz parte do poder espiritual desta cidade. Nos dias de João, Éfeso tinha uma cultura própria. Então o anjo da igreja, a entidade espiritual que estava administrando a proteção e o evangelho junto ou na conexão com os pastores ali daquele local, recebe essa mensagem, recebe essa carta. A carta é endereçada aos pastores. Nos dias de João não tinha um pastor tomando conta da cidade inteira. Eram vários pastores, como é nos dias de hoje. E nos dias de João, a igreja se reunia nas casas ou nos lugares públicos, quando não havia perseguição. Hoje, nos nossos dias, as igrejas elas se reúnem em denominações. Mas também existem igrejas de Jesus que estão fora de denominação. Eu estive no começo da minha vida cristã, logo que eu me casei, eu estive no Chile. Eu fiquei no Chile 2 meses.
E eu fui no meio de uma tribo indígena no sul do Chile, ali perto da Patagônia, chamada, a tribo era dos Mapuches, na cidade de Temuco, acho que é a 13ª região ali do Chile. Eu fiquei 2 meses. Eu me reuni numa tribo de índios, onde eles não tinham denominação, tinha ali aproximadamente uns 150 indígenas, que se reuniam debaixo, como há uma plantação muito, ali é um lugar muito cheio de trigo, a plantação, a monocultura deles é do trigo, pelo menos naquela época, há anos atrás, décadas atrás, a igreja era forrada, o teto da igreja era coberta com trigo, palha de trigo, era forrada a igreja. Não tinha paredes, era apenas o forro para se proteger do sol. Ora, se reunia ali, acho que uns 120, 150 indígenas. Eu estive lá com eles, eu fiquei ali 2 meses com ele. O chefe da tribo se chamava Onofre, um homem muito cheio do Espírito Santo. E dificilmente vi uma igreja assim tão espiritual como eles. E não tinha denominação, eles não tinham placa, não tinha ninguém que administrava. Era o irmão Onofre, ele não gostava de ser chamado de pastor, Onofre. E ele tomava conta daquele local. É uma igreja de Jesus, não tinha denominação. De que igreja que era? Que era Batista, Assembleia de Deus? Não era, de nada. Foi fundado por eles e começou por eles. Então eu não posso... Quando Jesus pensa na igreja, ele pensa em todos. Ele não pensa só os que estão dentro de uma denominação. Mas a cidade era Temuco, onde eu estive. E eles não deixavam, inclusive ele foi me buscar lá na rodoviária da cidade de Temuco, o irmão Onofre, o pastor Onofre. Agora eu vou ler o texto. Agora que a gente tem uma ideia que a cultura, a religião, a política, a economia da cidade influencia muito a igreja, está aqui. E como igreja, agora eu peço que você não pense só no coletivo, mas eu peço para que você pense no pessoal, individual. Porque você é influenciado pela cidade. Tem coisas na sua cabeça e na minha cabeça que não tem nada a ver com o evangelho. É a cultura da cidade. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então nós já sabemos o que são as 7 estrelas, que são os anjos das igrejas, tanto na figura do pastor, como da entidade espiritual da cidade. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Jesus está falando primeiramente com a cidade de Éfeso. A carta não é para mim, não é para você, por enquanto não. Aqui na leitura e na época não. A gente tem que ler e avaliar em nós se o que aconteceu com Éfeso não está acontecendo conosco. E a tua perseverança. Então ele reconhece, Jesus percebe, admite, elogia. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, homens maus, os malignos que estão na cidade, homens malignos que estão na cidade. E que puseste à prova os que se dizem apóstolos, os que entram aí dentro da cidade de Éfeso, dizendo ser apóstolos. Porque a cidade de Éfeso, por ser nos dias de Paulo, nos dias de João, ser uma igreja boa, uma cidade boa, teve uma igreja grande. Então ia muita gente lá para querer se aparecer, para querer pregar, levando uma mensagem, dizendo que era apóstolo, e às vezes não era, né? Daí aqui ele diz que a igreja colocou à prova os que dizem ser apóstolos. Porque Paulo, lá no livro de Atos, ele escreve na igreja de Éfeso, quando ele está se despedindo da igreja, ele fala para tomar cuidado que com a saída dele dali, iriam entrar muitos mercenários,
muitos falsos apóstolos. E foi o que aconteceu. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são apóstolos. E os achaste mentirosos. Aqui é uma boa lição para nós. Nem todo mundo que é denominado apóstolo é de Jesus. Muitos são mentirosos. Se chamam apóstolos, falam como apóstolos, carregam a Bíblia de apóstolo, vestem a roupa de apóstolo, parecem, mas não são. Como que a gente sabe, Reinaldo? O Evangelho, prega o Evangelho. O que ele fala do Evangelho? O que ele ensina acerca do Evangelho? O que ele ensina acerca do Evangelho tem a ver com o que Jesus ensinou? Porque nós somos discípulos de Jesus, se lembre disso. E tens perseverança. É perseverante. Você é uma igreja que persevera nesse zelo, nesse discernimento, nessa avaliação de quem entra aí dizendo ser apóstolo. E tens perseverança e por amor do meu nome sofreste. Porque nos dias de João, nos dias de Paulo, dos que passaram ali, o Império Romano perseguiu muito eles, né? E não desfaleceste. Mas isso também, como diz, é uma mensagem muito pessoal, porque às vezes você sofre na sua vida, sofre perseguição não como nos dias deles, mas perseguição no escárnio, na zombaria, na calúnia, na mentira, no deboche, no desprezo que as pessoas fazem porque você pertence a Jesus. Isso acontece. Você que está talvez do outro lado da tela, você possa estar passando por isso. Então, não fique triste se você está sendo debochado, perseguido, zombado, difamado, desprezado, isolado por causa do Evangelho. O evangelicalismo nos dias de hoje, ele é aceito pela sociedade. Mas um verdadeiro discípulo de Jesus sempre vai padecer perseguição, Paulo diz. O apóstolo Paulo diz, o verdadeiro discípulo sempre vai sofrer por causa do nome de Jesus que carrega. Então aqui no verso 2 e 3 ele só elogia, Jesus só elogia a cidade, a igreja de Éfeso. No verso 4, porém, ele diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Já não és mais tão apaixonado por mim, já não é tão fervoroso por mim, já não é mais zeloso pela verdade do meu evangelho, não batalhas mais pela verdade dos meus ensinos, perdestes o teu amor por mim. É uma relação amorosa de Jesus com a igreja e de Jesus conosco. Cabe a pergunta, como está o teu amor por Jesus? Como está a sua paixão, aquela coisa que derramava no começo da sua conversão? Por quê? Porque a igreja de Éfeso é uma igreja bonita no livro de Atos. Ela é bonita. E até os dias de João, o apóstolo, ela era bonita. Mas quando Policarpo, o último dos discípulos dos apóstolos, morreu, a igreja passou por um período de esfriamento no amor. Lembra-te, pois, de onde caíste? Onde foi que você deixou de praticar o seu amor, o seu zelo? Volta, Jesus está dizendo, lembra-te. E arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Porque porque no começo da vida cristã, é muito fácil você ser zeloso, apaixonado, ser amoroso, ser valente, ser contagiante ou contagiador com o Evangelho.
Mas depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, a gente parece que pode entrar no piloto automático e se tornar uma pessoa religiosa e fria e apenas bate cartão na igreja, e o zelo, as preocupações da vida vão tirando a nossa paixão. Jesus está dizendo, lembra-te de onde caíste e volta a praticar, veja o que ele diz aqui, e pratica as primeiras obras. Volta a orar como você orava, volta a ler a Bíblia como você lia, volta a pregar, testemunhar de mim como você testemunhava, volta a zelar pela verdade do meu evangelho como você fazia. Jesus está dizendo, lembra-te de onde você caiu, lembra daquilo que você deixou de fazer, que hoje te trouxe essa frieza, essa mornidão espiritual. Lembra-te, pois, de onde caíste, verso 5, e pratica as primeiras obras, senão, e aqui é uma ameaça, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, o teu castiçal de iluminação. Você vai perder a iluminação espiritual se você não voltar a praticar as primeiras obras, a voltar a ler a minha palavra, a voltar a me buscar, a voltar a se prontificar a falar do meu nome, praticar o amor. Se você não voltar a fazer essas coisas, e aqui, como eu disse, é uma mensagem, embora seja coletiva, é uma mensagem individual. É para você ler e falar, peraí, será que isso aqui não está acontecendo comigo? Eu não estou sendo a igreja de Éfeso? Se não, Jesus disse, se você não fizer isso, na verdade não é nenhuma ameaça, é uma consequência natural. Uma pessoa que deixa de buscar a Deus, uma pessoa que deixa de ler a palavra dele, principalmente o Novo Testamento, uma pessoa que fica só atrás de movimentos e espetáculos espirituais, e deixa de praticar e deixa de viver a paixão do Evangelho, ela perde a iluminação espiritual. Não é nenhuma ameaça, é uma consequência. Se eu deixar de ler a Bíblia, se eu deixar de buscar a Deus, se eu deixar de congregar, se tudo eu critico, se tudo eu bato com julgamento, me torno um cínico espiritual, ou então, do outro lado, né, um religioso hipócrita, apenas mantendo o comportamento, mas o coração está distante e frio, automaticamente revelação, inspiração, paixão, fogo espiritual vai apagar. E é o que ele disse aqui, se você não fizer isso, se você não praticar as primeiras obras, eu virei e vou remover o teu candeeiro. Você vai perder a iluminação, você vai perder a luz espiritual. Você está sujeito a seguir pessoas que estão nas trevas. Se não te arrependeres. E no caso aqui, arrependimento não é chorar. Arrependimento é se conscientizar e começar a praticar aquilo que deixou de praticar. Tens, porém, isto, que aborrece a obra dos nicolaítas. Vai aparecer muito esse grupo aqui, nicolaítas, porque a igreja, nos dias de João, o apóstolo, foi assim assediada por esse grupo dos nicolaítas. Eu tenho minha Bíblia aqui, que fala um pouco desse pessoal. Quem são os nicolaítas? Existem várias. Primeiro que eles falam que é seguidores de Nicolau. Nicolau foi um dos diáconos que foi separado no ministério ali no capítulo 6 de Atos. Vou deixar todas as referências bíblicas posteriormente na edição do vídeo. Capítulo 6 de Atos aparece Nicolau. Esse diácono Nicolau, ele foi assim uma pessoa de muita eloquência, de uma personalidade muito forte, e ele acabou se desviando e um grupo de pessoas da igreja seguiu ele.
E ele fundou certas doutrinas que não tinham nada a ver com os apóstolos. E aqui aparece, ó, Nicolaítas, seita herética. Eu estou lendo um comentário na Bíblia de Estudo NVI, está aqui do meu lado aqui. Nicolaítas, seita herética inserida na igreja, que havia desenvolvido um sistema de transigência com a sociedade pagã. Então, o paganismo foi tolerado por eles. Não tem nada a ver com os dias de hoje, porque nós não vivemos numa sociedade pagã. Nós vivemos numa sociedade religiosa. Paganismo politeísta naqueles dias. Hoje não é um paganismo politeísta. Hoje o nosso paganismo é monoteísta, né? Depois eu vou explicar sobre isso. Nos dias do apóstolo, eles tinham vários deuses. Na cidade de Éfeso estava o templo da deusa Diana, né? Então, lendo aqui, sistema de transigência com a sociedade pagã, segundo parece, ensinavam que a liberdade espiritual lhes dava folga suficiente para praticar a idolatria e a imoralidade, que era a cultura da época. Imoralidade e idolatria. A tradição identifica-os com Nicolau, foi o que eu disse, né? Prosélito de Antioquia e um dos 7 primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 6, verso 5. Embora não haja provas sólidas disso, ponto. Um grupo semelhante em Pérgamo sustentava os ensinos de Balaão. Vamos ler isso depois. E alguns de Tiatira eram seguidores de Jezabel. Isso era o grupo de Nicolau, né? Eles seguiam os ensinamentos ou de Balaão, de Jezabel, e tinham flertava, né, com o paganismo e a imoralidade local. Tendo por base suas tendências heréticas, parece que os 3 grupos eram nicolaítas. Isso não tem na igreja nos dias de hoje? É claro que tem. Porque, como eu disse, né, as 7 igrejas, ela é um retrato, tanto coletivo da história da igreja, como um retrato da coletividade de uma igreja local, e o mais desafiador é que é um retrato também, às vezes, individual. Quando a gente flerta com o sistema imoral, aí essa imoralidade não é só apenas sexual. Era nos dias de João, mas não é só sexual. Às vezes ela é econômica, às vezes ela é política. Essa imoralidade, ela é ética, comportamental. E não acontece nos dias de hoje? É claro que acontece. É claro que acontece. Então essa é a igreja de Éfeso, tá bom? Eu vou parar por aqui. Eu estou, claro, que eu estou sendo assim bem genérico. Não vou entrar em minúcia, senão a gente não avança. Mas você deve ter entendido, tenho certeza disso, né? Que se você for, ou se eu for igual à igreja de Éfeso como pessoa, ou você estiver frequentando uma igreja igual a de Éfeso, convém você fazer certas avaliações a respeito de tudo isso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu volto. Por favor, compartilhe esse estudo com alguém. E se você quiser deixar seus comentários ou então concordar ou discordar, por favor, participe com a gente aqui, tá bom? Também esses estudos estão sendo retransmitidos para a rádio aqui da minha cidade. Então, por isso que às vezes eu falo áudio, às vezes eu falo vídeo, porque eu faço a conversão, né, do vídeo em áudio e ponho aqui na rádio local. Que Deus abençoe a sua vida. Quero lembrar que tem um blog na internet, Sintonia da Vida, blog, né? Um blog muito lido, mais de 105 mil pessoas já visitaram aquele blog. E você pode ir lá também, que lá eu falo sobre o livro do Apocalipse. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. É sempre um prazer estar com você. Espero que você tenha aí uma boa relação com Jesus Cristo como igreja de Jesus, tá bom?
Tchau.